Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Em Meio ao Caos, Encontrando Forças em Deus para Vencer as Dificuldades da Vida, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro Entre em Contato com a editora Thomas Nelson. Áudio 19, Rejeitando as Mentiras em que Acreditamos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela decida ouvir o que a tua palavra diz ao seu respeito e que ela reconheça que sua verdadeira identidade está em Deus e não naquilo que o mundo diz a seu respeito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Conheci outra irmã. Minha irmã não me faça rir ou vou fazer xixi, num estudo bíblico que ela estava ministrando em nossa igreja em Nashville. Sua aula era, é claro, a mais popular. Ela dava chocolate e cartões Starbucks, além de ser uma excelente professora. Eu gostei de Lisa Herbert instantaneamente e gostamos da companhia uma da outra, embora não fôssemos tão chegadas. Depois que Barry e eu nos mudamos para Dallas, não a vi tanto por muitos anos, até que acabamos compartilhando um altar como oradoras e professoras de Bíblia numa turnê nacional das mulheres da fé. Às vezes eu me encontrava em arenas lotadas que para mim eram lugares solitários onde me sentia muito perdida em meio a grandes multidões. Durante esse passeio descobri que havia mais em minha solidão do que a vergonha que havia carregado do meu passado. Eu não sabia como fazer amigos, não sabia como pedir ajuda. Eu era muito boa para estar ali apoiando outras pessoas, mas no fundo eu acreditava que se eu lhe pedisse para ser meu amigo, você se sentiria obrigado a dizer sim mesmo que não quisesse. Essas eram as mentiras em que eu acreditava. Parte do meu compromisso contínuo com a cura, no entanto, era rejeitar as mentiras em que crera durante tão longo tempo. Assim decidi sair do meu lugar de conforto. Certa noite, durante o tempo de oração de nossa equipe no Salão Verde, antes do início da conferência, fiz esta oração em voz alta. Senhor, eu me sinto como se não pertencesse a este mundo. Estou cercada por tantas mulheres talentosas que te amam e cada vez que subo ao palco, penso que elas concordam comigo que eu realmente não pertenço. Não quero viver assim. Não quero que meu temor e insegurança sejam maiores que tua graça e misericórdia. Perdoa-me. Eu não tinha ideia de que uma oração tão crua e desinteressante abriria as comportas da dor mais íntima das outras mulheres. Muitas mulheres naquela sala externaram que se sentiam do mesmo modo. Víamos umas às outras como mulheres seguras e sem questionamentos pessoais. Naquela noite, tornamo-nos como pão esfarelado e vinho derramado nas mãos de Cristo, para um público que se sentia exatamente como nós. Confessamos juntas nossos pecados, nosso senso coletivo de insegurança e de alguma forma encontramos cura. Dentro desse grande grupo de irmãs, Lisa foi a primeira a quem contei meu enorme segredo. Minhas amigas sabiam que eu havia estado numa ala psiquiátrica e que ainda tomava medicação, mas Lisa era a única a quem eu contava minha contínua batalha contra pensamentos suicidas. Ela ouvia minha confissão e me abraçava enquanto eu chorava em meio à escuridão. Ela nunca hesitou em me amar naquele momento. Aceitou-me como eu era e me amou como eu estava, sempre me lembrando do poder da palavra de Deus. Esse firme relacionamento fraterno era uma via de mão dupla, pois quando ela precisava, eu também a ajudava a suportar sua dor, como quando sua luta para adotar um filho se tornou um desgosto traumático. Por 2 vezes ela esteve prestes a receber o filho, mas somente para ter o seu sonho desfeito. Ela acompanhou uma jovem mãe até as 40 semanas de gravidez, antes de ser informada de que a criança iria para outro casal. Eu pensei que seu coração nunca se recuperaria dessa dor e sofrimento. Então, em meio àquele poço de dor, uma mulher disse palavras que atingiram Lisa em sua estrutura. Palavras que devem ter soado como as palavras dos amigos de Jó. Foi a vontade de Deus que a adoção não deu certo, disse ela.
A mulher foi mais longe, explicando que isso aconteceu porque Lisa era solteira, com alguns traumas em sua infância e que provavelmente também muito machucada para criar uma criança sozinha. Ela sugeriu que Lisa fosse a um canil público de animais e adotasse um cão. Essas palavras a destruíram. Mas pior do que isso, por um tempo, Lisa acreditou nessa mentira. Ela até foi ao canil e adotou Coque, um vira-lata de olhos suaves. Lisa poderia ter vivido o resto da sua vida acreditando que ela também era incapaz de ser uma boa mãe. Mas aquelas dentre nós que a amavam recusaram-se a permitir que essas mentiras criassem raízes. Vez ou outra fomos contra aquelas mentiras. Citei-lhe a palavra em oração, ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Oséias capítulo 2, versos 15. Achor, eu sabia, significava desespero na língua original. E assim minha oração constante sobre a Lisa era simples: Senhor Jesus, que este vale de desespero de Lisa dê lugar a uma porta de esperança. Eu estava com ela no dia em que ela recebeu a ligação que mudou sua vida. Estávamos numa reunião quando o telefone tocou. Ela saiu para atender a ligação e eu sabia que era importante. Mas quando ela não veio depois de muito tempo, fui encontrá-la. Ela estava inclinada contra uma parede com lágrimas escorrendo pelo rosto, ainda escutando quem estava na outra extremidade da linha. Tudo o que pude fazer foi colocar meus braços ao redor dela e orar dizendo uma só palavra: Jesus, Jesus, Jesus. Ela mal podia falar quando finalmente saiu do telefone. A pequena menina no Haiti acabou de perder a mãe com HIV. Não havia outro parente que pudesse cuidar dela. E se ninguém a procurasse, sua saúde era tão precária que ela não sobreviveria. Eles me pediram para orar sobre isso. Ela disse através de lágrimas: eu tenho orado há 30 anos, Sheila. Eu disse sim. 30 minutos depois, a foto de um rosto assustado e desesperadamente magro foi enviado para o telefone de Lisa. Nós duas soluçamos. Este é o meu bebê, ela disse. Viajei para Nashville no dia em que ela finalmente conseguiu trazer Missy do Haiti para sua casa. Por muito tempo andei com Lisa até em seus momentos mais sombrios. Então eu queria ser um dos primeiros rostos que ela e Missy veriam quando saíssem do avião. Eu queria ser uma lembrança das inúmeras orações que levamos diante de Deus, que agora tinham sido respondidas com essa maravilhosa bênção. Eu queria receber essa querida criança em nossa comunidade e compartilhar a alegria do regresso para casa. Também queria abraçar Lisa e celebrar sua coragem. Ela ouviu suas irmãs falarem a verdade sobre as mentiras em que ela havia crido, mas escolheu crer apenas na verdade. Olhei para o painel de chegada e vi que ainda faltava cerca de 30 minutos até o avião pousar. Havia uma loja de brinquedos nas proximidades, então fui procurar algo de que Miss poderia gostar. Resolvi comprar uma bolsa cor-de-rosa em forma de poodle. Comprei 2 pequenas pulseiras e as coloquei dentro da bolsa. Meu coração ficou agitado no peito quando vi o avião aproximar-se do portão. Não chore, eu disse a mim mesma. Você vai assustar a criança. No momento em que vi o rosto de Lisa e a linda menina nos braços dela, com enfeites coloridos em seu cabelo, não consegui me conter. Abracei-as com força e sussurrei: bem-vinda à casa, pequenina. Bem-vinda à casa. Lisa e eu olhamos uma para a outra. Ela trouxe sua filha para casa. Quando cremos em mentiras sobre nós mesmos, é fácil recair no poço de desespero. Temos um inimigo que não é apenas um mentiroso, mas também acusador dos filhos de Deus. Ele não é onisciente como nosso Deus Pai. Ele não sabe o que estamos pensando, mas nos observa cair frequentemente, o suficiente para saber quais são os nossos pontos mais fracos. Mas essa batalha não é eterna. Um dia ele será destruído para sempre. A palavra nos lembra: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versos 10. Até que esse dia chegue, precisamos estar sempre lembrando uns aos outros daquilo que é verdadeiro.
Eis porque nossa confissão não é limitada aos nossos tempos com Jesus. Eis porque convidamos pessoas a virem aos nossos esconderijos. Eis porque contamos às nossas fiéis irmãs a vergonha secreta e as mentiras a quem somos tão inclinadas a acreditar. Juntas, em comunhão, podemos confessar umas às outras, orar umas pelas outras e lembrarmos umas às outras das verdades que Cristo nos ensinou em sua palavra. Viva! As verdades que temos aprendido mediante nossa meditação. Lembramos umas às outras de que somos amadas como estamos e que a vergonha e as mentiras somente se expandem quando as escondemos. Quando nos retirarmos para nossos esconderijos, vergonha e mentira não podem sobreviver à luz da confissão. Vergonha e mentira não podem sobreviver à luz da confissão. Mas por que é importante confessar nossos pecados umas às outras? Certamente Deus ouve e perdoa, não é? Lemos na Epístola de Tiago: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago capítulo 5, verso 16. A palavra que Tiago usa aqui para confessar significa dizer bem alto, concordar. Confessar às irmãs de confiança tira o poder do inimigo que gosta de nos isolar e manter afastadas. Há também sim uma nova consciência de nosso pecado quando o confessamos aos outros. Eu posso minimizar meu pecado quando os retenho, mas quando o digo a outros enfrento o grave peso de que meu pecado custa a Cristo. Creio que é útil o modo de como Dietrich Bonhoeffer reflete sobre confissão mútua. Um homem ou uma mulher que confesse seus pecados na presença de um irmão sabe que ele não está mais sozinho consigo mesmo. Ele experimenta a presença de Deus na realidade da outra pessoa. Enquanto estou sozinho nas confissões dos meus pecados, tudo permanece no escuro, mas na presença de um irmão, o pecado é trazido à luz. A liberdade na confissão em voz alta feita a uma irmã de confiança, que irá amá-lo e orar por você e dividir a responsabilidade pela vida que você tiver. Mas eu a exorto a ser sábia. Tenha cuidado com quem você escolhe para compartilhar sua história e confessar seus pecados. Jesus disse: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Mateus capítulo 7, verso 6. Em outras palavras, não pegue o que é santo e sagrado para você e dê àqueles que podem usá-lo contra você. É por isso que a exorto a pedir ao Espírito Santo que a guie as mulheres certas. Quando você encontrar aquelas irmãs confiáveis, encontrou lugar para continuar a ser livre e para ser autêntica a você. Isso nem sempre será fácil, mas sempre valerá a pena. Você tem um grupo confiável de irmãs? Se você tem aquelas irmãs que a conhecem e a amam, que falam a verdade e esperam por você quando estiver no lugar mais sombrio, então aleluia, porque você conhece essa enorme bênção. Se você não tiver, oro para que isso aconteça em sua vida. Mais do que isso, peço-lhe que faça desta sua oração diária: Deus, conduz-me a uma comunhão de irmãs fiéis. Então observe e ouça a sua voz. Ele conduzirá essas irmãs até você. Então pergunte se aquelas mulheres lidarão com sua vida com cuidado e compaixão. Se perguntarão e continuarão perguntando até que você esteja pronta a lhes dizer a verdade. Se elas a amarão, não importa o que aconteça. Se a resposta for sim, você já encontrou sua comunhão de cura. Entre nela. Reflexão. Algo poderoso acontece quando confessamos nossos pecados umas às outras. Tiago capítulo 5, versos 16 conecta a confissão à cura, a fazer dar certo novamente. Isso certamente foi verdade para o rei Davi. Quando o profeta Natã confrontou seu pecado, a repreensão não o levou apenas ao arrependimento, mas também à cura. Foi assim que Davi descreveu o pecado não confessado. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos capítulo 32, versos 3. Ele então fala sobre a paz e a alegria que retornam a um coração purificado. Você mostra o seu verdadeiro eu diante de Deus em oração? Você também compartilha seus segredos mais íntimos com uma irmã fiel? Deus prometeu estar presente e Ele será fiel em resposta à sua coragem. Uau, glória a Deus! Essa semana eu compartilhava algo com uma amiga, onde nós conseguimos ter muita transparência com a Michele. E eu dizia: Michele,
A minha vontade humana é fazer isso, isso e isso. Mas eu não vou fazer, amiga, porque eu estou firmada em Deus e eu sei que eu preciso fazer, na verdade, totalmente ao contrário. E ela dizia assim, eu sei, minha amiga, eu sei que você está fundamentada na rocha, mas que bom que você pode compartilhar os anseios do seu coração. E sabe, é realmente isso, é um privilégio, é uma bênção, é uma honra ter pessoas que caminham conosco e não nos julgam, mas nos impulsionam, nos amam, nos abençoam, oram por nós, oram conosco. E se não podem fazer nada, simplesmente nos sorriem e dizem, tô aqui, pro que precisar, amiga. A Bíblia fala que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Sabe, há amigos mais chegados que irmão. Eu não tenho o privilégio de ter irmãos, eu sou filha única. Mas o Senhor tem me dado amigas que têm caminhado comigo a 2ª milha. E que eu também posso caminhar com elas a 2ª milha. É um privilégio edificar e ser edificada. É um privilégio honrar e ser honrada. Amar e ser amada. Que o Senhor te dê discernimento e que, se você não tem esse privilégio ainda, que você busque em Deus irmãs das quais você possa compartilhar, confiar, rasgar o coração, rasgar as vestes, mostrar, entre aspas, a sua nudez, as suas fraquezas, os seus pecados. E realmente, quando Tiago fala a respeito de confessar os nossos pecados para receber cura, é muito diferente quando eu confesso a Deus um pecado e peço perdão e me arrependo, e de quando eu confesso a Deus, mas na presença de alguém. Realmente é uma responsabilidade muito maior, porque você tem temor do Senhor para que não mais ocorra naquele pecado, porque agora você tem uma testemunha. E Satanás também é derrotado, porque ele não tem mais como te acusar diante de Deus, porque você já confessou a sua culpa em alta voz. Que o Senhor te abençoe, que você rejeite as mentiras de Satanás a teu respeito, que você viva a plenitude de ser mulher e que você possa viver integralmente a vontade de Deus a respeito da tua vida. Receba a cura do Senhor, receba o abraço do Senhor e sinta-se amada, independente de quem você é, independente do que você tenha feito. O Senhor é poderoso para perdoar e traçar uma nova história a teu respeito. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.